Olá a todos, estamos começando transmissão ao vivo dos canais da Editora Teosófica. Vou colocar aqui para exibir, para acompanhar. Muito bem. Então, esse que vos fala é Charles Boeira e estamos ao vivo, então, pelos canais da Editora Teosófica, Instagram, Facebook. Basta seguir @Editora Teosófica. O pessoal já está chegando aí, sejam bem-vindos. Então, essa live ela é semanal, toda segunda-feira às 20 horas, né? Nesse primeiro momento. Boa noite, o pessoal está chegando e dando boa noite. Nesse primeiro momento, então, estamos realizando uma série de comentários em cima da obra O Caminho do Autoconhecimento. Semana passada eu realizei um vídeo que durou, uma live que durou entre 30 a 40 minutos. Hoje eu pretendo fazer ela um pouquinho mais enxuta. A primeira live teve a parte das apresentações, apresentar a proposta do trabalho e etc. Então a ideia é ficar as próximas lives, hoje as próximas, entre 20 e 30 minutos, para não ficar cansativo. Então, quem não conseguiu acompanhar a live de semana passada, ela está disponível no Facebook da Editora Teosófica. Então, @Editora Teosófica. É possível encontrar o vídeo lá, né? Tá gravado. Para quem não conhece a autora, então eu trouxe aqui para mostrar rapidinho. Só quem não conhece a autora, existem outros livros da Radha Brunier. No outro vídeo eu falei bastante sobre ela, então não vou me prolongar. Mas tem alguns outros livros também publicados pela Editora Teosófica, como A Regeneração Humana, Aprendendo a Viver a Teosofia e Não Há Outro Caminho a Seguir. Então, esses livros, para quem quiser se aprofundar no pensamento da autora, estão disponíveis aí para aquisição. Vai ter inclusive Black Week essa semana, aí, a partir de quarta-feira, 50% do valor, todos os livros da Editora Teosófica. Bom, já fiz a propaganda. Semana passada eu comentei a primeira parte do livro, eu fiz uma introdução, né, e comentei a primeira parte e a introdução do livro. E hoje eu vou comentar a segunda parte. O Torres aí tá dando oi, a Dione está assistindo, lá de Carlos Barbosa, né, do grupo Teosófico lá de Carlos Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Nessa live de hoje eu vou comentar a segunda parte do livro, que se chama O Sofrimento e o Mal. Né? Ou seja, a Radha faz... o pessoal está dizendo que o volume está baixo. A Radha faz comentários sobre o sofrimento, né? Sobre a questão das origens do sofrimento, né? E o mal. Aqui eu estou só me complicando aqui. Bom, vou falar um pouquinho mais alto, então, para ajudar no áudio. Então, nessa parte do livro, a Radha comenta sobre possíveis causas, né, do sofrimento e do mal para a humanidade. É claro que nós não precisamos concordar com o que ela está dizendo, mas eu acho que ela traz informações bem interessantes, né? Dentro de uma visão espiritual, teosófica, ocultista, eu que estudo religiões comparadas, né, estudo de religiões, é um ponto de vista bem interessante. E eu gosto também porque ele é simples, sintético, fácil de entender, e aí, claro, cada um vai levar para a reflexão, né, ver se aquilo faz sentido para si, e aí é o processo interno de cada um, né, do que pode aproveitar ou não, ou se acha que não se aplica. Né? Na live passada, eu não li todo o trecho do livro, eu só fiz comentários e li alguns trechos. Nessa, eu pretendo ler todo o trecho, porque ele é curto. Né? Esse livro é um livrinho de bolso, e esse trecho ele é muito curtinho, e nas palavras da Radha fica tão melhor que eu vou ler, então, claro, pedaços e faço comentários. Né? Ele é curtinho e como esse livro ele é extraído de uma palestra, é uma linguagem bem simples e fluida. Né? Então, é um diálogo
com o leitor. Bom, peraí que eu perdi a página aqui. Estou no final agora, deixa eu voltar. O sofrimento e o mal. Segundo o antigo Katha Upanishad, aquele que só vê diversidade aqui, isso é, na criação, passa da morte para a morte. Estranho, né? Vamos ler de novo e comentar. Katha Upanishad, os Upanishads são textos, né, antigos da Índia, que são compilações de aprendizes da fala dos seus instrutores. Então, os instrutores espirituais, os grandes yogis, os rishis, passavam instruções, né, em tempos muito antigos, e essas instruções foram anotadas nos Upanishads. Então, segundo o antigo Upanishad, né, aquele que só vê diversidade aqui, isso é, na criação, passa da morte para a morte. Vou ler mais um trechinho que vai fazer mais sentido. É necessário dizer que é vendo a diversidade que o homem cria o sofrimento psicológico para si mesmo. Ao separar o eu do você e de todos os outros, ele passa sua vida competindo, tentando em vão ser mais poderoso, mais importante, mais reconhecido e assim por diante. Vejam que o que ela traz aqui, outros autores, né, teosóficos falam bastante sobre isso. O Jiddu Krishnamurti, que era grande amigo de Radha Brunier, fala também sobre essa questão do conflito interno, né? Nós temos muitos conflitos internos. E aqui ela está dando uma sugestão, ou melhor, fazendo uma afirmação, que a origem de muitos desses conflitos é quando nós olhamos coisas de maneira separada. Depois ela vai explicar melhor aqui na sequência. Quando nós vemos tudo de maneira separada, as pessoas de maneira separadas de nós, e nós criamos essa necessidade de competição. Veja que o pensamento indiano, né, esse pensamento espiritual que ela está trazendo, é completamente oposto ao que o mundo hoje ocidental, não só ocidental, hoje no Oriente também, né, foi ocidentalizado muito, né, essa questão da competitividade, de ser mais, de ser melhor. Então é o contrário do que muito se fala hoje em muitos lugares, inclusive no próprio meio acadêmico, né? Essa visão de mundo que muitos de nós temos e sofremos até uma pressão social, né? Sempre por fazer mais, produzir mais e etc. Né? Ser o melhor. Então essa visão competitiva de mundo é justamente o que ela diz que é talvez a principal causa do sofrimento humano. Então nós ficamos nesse conflito interno, sofrendo e causando sofrimento aos demais. Vou ler mais um trecho. Como os olhos humanos ainda não foram iluminados pela percepção religiosa, a natureza e a vida do homem têm sido as mesmas há milhões de anos. Para salientar esse fato, um sábio escreveu: é o mesmo agora, como há milhões de anos. Preconceito baseado no egoísmo, uma resistência geral a abandonar uma ordem estabelecida das coisas em função de novos modos de vida e de pensamento. Orgulho e teimosia, orgulho e uma teimosa resistência à verdade, quando ela abala as suas noções prévias das coisas. Essas são as características da sua época. Olha que curioso, né? Ela diz aqui que um sábio escreveu, né? Ou seja, que o drama humano é agora como foi há milhões de anos. Ou seja, o ser humano, apesar de nós termos tecnologias, né? Nós temos brinquedos novos, mas o drama humano ele continua basicamente o mesmo. Né? As causas do drama interno, as causas do sofrimento humano, talvez intensificados por um ritmo de vida mais acelerado, né, ambientes mais superpopulosos, né, talvez intensificado por isso, mas as causas desse sofrimento, segundo esse ponto de vista, continuam basicamente os mesmos.
E como isso aqui parece descrever mesmo o nosso dia a dia, né? Preconceito baseado no egoísmo, uma resistência geral a abandonar uma ordem estabelecida das coisas em função de novos modos de vida e de pensamento. Como nós somos resistentes, né? Nós somos muito resistentes à mudança. Quem já trabalhou, isso até em meio corporativo, quem já tentou implementar alguma coisa, inovar, sabe que, de maneira geral, as pessoas são muito resistentes à mudança. Né? E isso causa atrito, causa conflito, e a gente sabe que a mudança, segundo Aristóteles, né, a única coisa permanente no mundo é a mudança. Né? Tudo muda, tudo tem que mudar. Nós temos que trabalhar esse fluxo, né? Nos renovarmos, aprendermos a nos reinventar, porque nada fica estático, nem por um instante, diriam as tradições do Oriente. Continuando. Toda a sociedade humana, organizada por pensamentos humanos, estimula e alimenta as emoções, os pensamentos, as teorias e as ações que levam cada vez mais à separação. E, como resultado, há mais sofrimento psicológico. O sofrimento e o mal são os dois produtos da inverdade nas mentes divididas e separativas do ser humano. Bom, o que a Hada está dizendo nesse trecho? Que um princípio espiritual, teosófico, ocultista, de que todos nós somos manifestações de uma coisa só, né? Uma única consciência, Atman, né? No sânscrito, né? Para as tradições antigas da Índia, o ser, um ser, só existe um ser e nós somos manifestações diferentes desse ser, né? Ou, se não quiser pensar em um termo em conceitos tão metafísicos, tão abstratos, tão espirituais, esotéricos, a gente pode pensar em algo mais simples, né? Que a humanidade é uma humanidade, né? Todas as pessoas estão no mesmo barco, né? Todas sentem frio, sentem calor, sentem fome, necessitam de oxigênio, necessitam de alimento, necessitam do meio ambiente, e nós estamos no mesmo barco, né? Então, essa visão de mundo, essa mente que nos separa, que coloca o outro muitas vezes como meu adversário, como meu inimigo, é justamente o que a Hada está dizendo, que é tanto a causa do sofrimento como do mal. Tanto o sofrimento quanto o mal existe apenas na esfera da existência humana. Embora os animais sofram, infelizmente a crueldade humana lhes causa um sofrimento terrível, ela está salientando, eles não precisam suportar a tristeza, que é destino apenas do ser humano, pois é um produto da mente. Olha só que coisa, né? Então, a tristeza, ela é um produto da nossa mente. Por quê? O sofrimento psicológico é uma parte da submissão da mente ao passado. Nós só sentimos angústia, nós só sentimos saudade, remorso, arrependimento, todos esses sentimentos humanos tão comuns no nosso dia a dia, porque a nossa mente fica voltando ao passado. Né? E por outro lado, nós só sentimos o medo, a ansiedade e outros fantasmas que nos assombram quando nós projetamos nossa mente para o futuro. Muitas tradições, muitas práticas meditativas, muitas tradições do Oriente e também algumas do Ocidente salientam muito, né, que o grande pulo do gato, o grande exercício é nós exercitarmos a plena atenção no momento atual. Existem técnicas de meditação que focam nisso, como a Vipassana, por exemplo, entre outras. Por quê? Justamente porque essa mente que oscila entre passado e futuro, além de não viver o momento presente, que é o único que temos, ainda fica causando sofrimento para si e para os demais. Então, continuando. Ele é a lembrança de experiências passadas e a projeção de acontecimentos futuros, né, o que eu acabei de dizer.
É a autoconsciência que nos faz pensar sobre nossa própria condição. Então, dizem nessas tradições espirituais que o ser humano, o que diferencia o ser humano dos animais é justamente a autoconsciência. Então, nós estaríamos no estágio humano justamente para desenvolver essa autoconsciência, a capacidade de se reconhecer, não só pensar, mas se reconhecer como ser existente no mundo. Penso, logo existo. Então, essa capacidade é o que nos diferencia e o que seria, né, o foco do nosso desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, é o que nos causa sofrimento. Nos mitos religiosos, nós temos várias referências. Na mitologia grega, Prometeu traz a chama para a humanidade. Né? Que chama é essa? A chama do discernimento. Quando Eva morde o fruto do conhecimento, e depois Adão também, né? Eles caem do paraíso. Por quê? Porque os animais, apesar eles sofrem, mas eles não sofrem angústia. Né? O animal ele pode no outro dia não ter o que comer, mas ele não fica se preocupando com isso. Ele vive o momento presente. Se naquele momento ele tem, ele está feliz. Nós não, nós nos preocupamos. Então esse é o fardo da humanidade. Essa capacidade que nós temos nos tira, né, do estado natural de simplesmente viver o momento em que nós estamos no momento que ele ocorre. Talvez o desafio seja justamente voltar a esse estado, mas pelo exercício da vontade, de maneira consciente, autoconsciente. O mal também não existe, só existe entre os homens. Não há mal algum na natureza. Quando um tigre ataca um cervo, ele é movido por sua natureza, de forma inconsciente e inocente, sem que haja mal algum nisso. Então está reforçando o que eu falei, né? No entanto, dotados de uma mente e de capacidade de pensar sobre o certo e o errado, os seres humanos criam o mal, afastando-se de sua natureza original e destruindo sua inocência e espontaneidade. Tudo o que consideramos mal é resultado apenas da ação do ser humano. O verdadeiro mal origina-se da inteligência humana. E essa origem está totalmente nas mãos do ser humano que pensa, que se desassocia da natureza. A humanidade é, assim, a única e verdadeira fonte do mal. Esse último trecho que eu li, ele é uma citação da obra Cartas dos Mahatmas para a Pessinit, né, que eu tenho em algum lugar aqui, tenho aqui volume 1, volume 2. É do volume... Carta 88, não diz aqui se é o volume 1 ou volume 2, mas é um desses livros aqui. Só para dizer, então, é uma citação, né? Não é da Radha Brunier. E é profundo, né? Então, nós, claro, fomos dotados dessa capacidade de discernimento, que é uma coisa maravilhosa, mas isso nos afastou da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira natureza. Talvez o exercício seja agora tentar voltar a esse estado de maneira consciente. E, segundo ela, a raiz disso é a mente que divide as coisas. Quando começarmos a voltar a poder visualizar tudo como uma coisa só, diferentes manifestações de algo único, então talvez não haverá motivo para a vaidade, para o ciúme, para a inveja, para o medo, para o ódio e assim por diante. É um ponto de vista. Agradeço a todos pela audiência. Fui rápido hoje. Disse que ia ficar em 20 minutos e fiquei em 20 minutos cravadinho. Então agradeço a todos pela audiência. Quem não conseguiu acompanhar o vídeo de semana passada, está na página da Editora Teosófica, @Editora Teosófica, né? facebook.com/Editora Teosófica. Esse também vai ficar no Instagram aí por 24 horas. E depois eu compartilho em outros canais, né, para que todos possam acompanhar. Semana que vem nós continuaremos. Então essa live ela é toda segunda às 20 horas. E o tema da próxima... tem gente que mandou comentários aqui. Eu vou ler os comentários antes de deslogar. Né?
Quem quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade, aí que estamos com tempo, eu fui rápido. Estava preocupado com o tempo, porque segunda passada eu demorei demais, e dessa vez fui bem rápido. Semana que vem, então, o tema será A Sabedoria é Prática. Então a Radha vai fazer vários comentários dizendo que a sabedoria não é uma coisa teórica, é prática. Não vou comentar agora, né, o tema de semana que vem. Então semana que vem eu falo sobre isso. Vamos ver o que o pessoal comentou aqui. A Maria João agradeceu, né, obrigado pelo programa, eu que agradeço por acompanhar. Né, se ninguém acompanhar, não tenho por que eu fazer. Então é muito bom. A Dione falou que eu tô bonito, obrigado. A Dione é uma grande amiga, né, teosofista lá do Sul. A Lauana comentou que estava falando isso com o filho antes da live. E ele perguntou, né, se houvesse uma situação catastrófica e ficasse sozinho, sem família. Ela disse que ele não deveria ficar se preocupando com isso, né? Ele tinha medo que, se acontece alguma coisa no mundo e eu fico sozinho e todo mundo morre. E ela dizendo, então, né, que esse pensamento que ele está tendo de algo hipotético que provavelmente nunca vai acontecer é um sofrimento desnecessário. E é justamente isso, né? E legal, e bacana a Lauana comentar isso, porque isso é algo que quem frequenta estudos teosóficos acontece muito. A gente parece que entra em sintonia com o assunto, né? É muito comum, antes de chegar no estudo, o pessoal fazer comentários, puxar assuntos que têm relação com o tema do estudo, mesmo sem saber. Né? Isso acontece bastante, é alguma sincronicidade aí que acontece, né? A Alita Mirana mandou um oi, falou que a live foi linda, obrigado, e a Lígia agradeceu. Tem também a Tadiane assistindo, a Jocélia, o Igor, atual presidente da editora Teosófica, nos acompanhando, que honra, a Keiko e várias pessoas. Então, agradeço a presença de todos. Segunda-feira, no mesmo horário, 20 horas, temos a terceira parte da obra, O Caminho do Autoconhecimento. Quem quiser adquirir a obra, está disponível no site da Editora Teosófica, www.editorateosófica.com.br. Essa semana tem Black Week, 50% de desconto em todo o catálogo da Editora Teosófica, são mais de 140 títulos, a partir de quarta-feira. E essa obra, O Caminho do Autoconhecimento, quem fizer a assinatura da revista Sofia, ela está indo de brinde esse mês, só em novembro. Em dezembro vai ser outro livro. Então, quem quiser ganhar esse livro de brinde, né? Ou também adquirir ele lá, ele já é um livro de bolso baratinho e ainda vai estar 50% de desconto de quarta até sábado. O Torres Silva mandou aqui ele está em Teresina, Piauí. Isso aí, o Brasil todo nos acompanhando, né? Na outra live tinha gente de Portugal acompanhando. E é muito bom saber que estamos todos conectados. Até segunda que vem, boa semana a todos.